Irmãos, nesse momento nós vamos para a palavra do Senhor. Vamos ver o que é que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. E para isso eu convido a cada um a abrir a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 23. Livro de Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, nós vamos ler apenas um verso, que é o versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Até aqui nós vamos orar mais uma vez. Peço ao Senhor que nessa noite fale ao seu coração e me use para a transmissão da sua palavra, em nome de Jesus. Senhor da glória, mais uma vez, Pai, nós temos a oportunidade, o grande privilégio de estarmos na Tua presença, Pai, com a Tua palavra aberta diante de nós. Nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz, Pai. Para isso pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e abra também os nossos corações, para que além de entendermos a Tua palavra, meu Deus, nós possamos aceitá-la, nós possamos guardá-la em nossos corações. Eu te peço, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha me usar no poder do Teu Espírito Santo, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa noite. É em nome de Jesus que nós pedimos e também agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, há momentos em que a vida se torna muito difícil para nós. Nós somos atacados por todos os lados, por problemas para os quais nós achamos que não há saída. Nós ficamos desanimados com tudo, sem desalento para prosseguir, sem forças para continuar a caminhada cristã. E em momentos assim, irmãos, o que nos motiva, o que nos faz prosseguir, o que renova a nossa força é a fidelidade de Deus. São as fiéis promessas do Senhor. E é sobre a fidelidade de Deus que eu gostaria de falar nessa noite, a partir desse texto. A fidelidade de Deus. Deus é fiel. E nesses momentos de luta, nós precisamos nos apegar, nos agarrar à fidelidade de Deus, nos apropriar das suas promessas. Por exemplo, irmãos, o Senhor disse em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É em promessas assim que nós precisamos nos apegar em momentos difíceis. Nós precisamos nos apegar também, irmãos, como essa outra promessa que está no livro de Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 16, quando Isaías escreve: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti,
Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Deus é mais fiel do que uma mãe que amamenta. Nosso Deus zela por nós. Nosso Deus cuida de nós. Nosso Deus é fiel e Ele sempre cumpre as suas promessas. Nós vamos ler mais uma vez o texto de Números 29, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Meus irmãos, essas palavras foram ditas a Balaque, rei de Moabe. A história começa em Números capítulo 22, versículo 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. O povo de Deus, o povo de Israel, estava acampado às margens do Jordão, nas campinas de Moabe. E o rei dos Moabitas, chamado Balaque, olhou e viu aquela multidão de gente, o grande arraial do povo de Israel, e juntamente com o seu povo, irmãos, o rei temeu. Eles ficaram com muito medo. Então o rei Balaque enviou os seus mensageiros para chamar um vidente chamado Balaão, para amaldiçoar os israelitas. Mas o Senhor apareceu a Balaão e disse: você não vai amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Agora vai, apresenta-te a Balaque e fala para ele somente aquilo que eu te disser. Balaão, meus irmãos, foi e apresentou-se a Balaque, e ao invés de amaldiçoar o povo, ele ministrou, ele proferiu bênção sobre o povo, segundo a ordem do Senhor. Balaque, irmãos, não gostou das palavras de Balaão e insistiu novamente para que este amaldiçoasse os israelitas. Então Balaão falou a Balaque, no versículo 18: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Meus irmãos, o que Balaão está dizendo aqui é o seguinte: Balaque, não espere que Deus se arrependa, não espere que Deus mude de ideia, isso não vai acontecer. Ele já abençoou este povo, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus, meus irmãos, é fiel, ao contrário do homem que mente. Deus é fiel ao contrário do homem que muitas vezes é infiel àquilo que promete. E na Bíblia, nós vemos muitas vezes falar sobre a infidelidade do povo de Deus. Por exemplo, Jeremias 3, versículos 6 a 9. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, Jeremias está escrevendo, você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se.
Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Viu também que dei a fiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum, e por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Essas duas nações irmãs, Israel e Judá, foram infiéis ao Senhor. Cometeram adultério espiritual. É esse tipo de adultério que Jeremias está descrevendo aqui. Adultério espiritual. Como assim? Deixaram o Senhor para adorar outros deuses. E adorar outros deuses é considerado pelo Senhor como adultério espiritual. E esse, irmãos, é um exemplo de que o povo de Deus muitas vezes é infiel. O povo de Deus muitas vezes não cumpre as suas promessas. Mas Deus não é assim, meus irmãos. Deus não é infiel. Pelo contrário, nós lemos o que a Bíblia diz, que Deus não é homem para que minta. A Bíblia também diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, Deus jamais poderá deixar de ser fiel, porque Ele não pode negar a sua própria natureza. É assim que Ele é. Deus não pode ser infiel, porque é contra tudo aquilo que Ele é contra todos os seus atributos, é contra toda a sua essência. É por isso que nós devemos confiar nas suas promessas, porque Ele jamais pode passar céu e terras, mas a palavra do Senhor sempre se cumprirá. E pelo fato de Deus não ser como nós temos esperança. Nós temos esperança. Muitas vezes alguém nos promete alguma coisa e nós ficamos assim, será que eu posso contar como certeza essa promessa? Será que eu posso depositar a minha esperança naquilo que esse irmão, naquilo que este amigo, naquilo que esse familiar está me prometendo? Será que eu posso depositar a minha esperança? Por que nós perguntamos será? Porque nós conhecemos a natureza falha humana, irmãos. Nós sabemos que nós não podemos depositar a nossa confiança no homem. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor não é como o homem. O Senhor está sempre cumprindo as suas promessas. Se o Senhor diz que ainda que a mãe esqueça do filho que amamenta, Ele jamais se esquecerá de nós, nós podemos, irmãos, contar isso como certo, porque isso vai acontecer. Em momento algum, Deus vai nos abandonar. E Jesus repetiu isso, dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Enquanto houver mundo, enquanto nós estivermos aqui, irmãos, Deus estará conosco a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. O Senhor está conosco, ainda que muitas vezes não tenhamos consciência da sua presença.
Por exemplo, Deus está aqui agora. Deus está aqui agora, porque Deus habita no meio do seu povo. Ele mora, irmãos, em nossos corações. E se Ele prometeu habitar no meio do seu povo, nós podemos nos agarrar, nos firmar nessa promessa, porque Deus é fiel para cumpri-la. A Bíblia mostra vários exemplos da fidelidade de Deus. Um desses exemplos é Gênesis capítulo 12, onde Deus chama Abraão e promete a ele uma descendência. Deus disse assim: sai da tua terra, falando para Abraão, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Irmãos, a promessa aqui é de uma descendência. De ti farei uma grande nação. E na época em que essa promessa foi feita, é bom que nós relembremos, Abraão tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. E havia um cumprimento, aliás, havia uma ameaça ao cumprimento dessa promessa, porque Sarai, que era como Sara se chamava na época, Sarai, a esposa de Abraão, era estéril, não podia ter filhos e, além disso, era avançada em idade. Porém, meus irmãos, Deus está acima das limitações humanas. 25 anos depois, nós sabemos que Deus cumpriu a sua promessa e nasceu Isaque, através do qual viria uma numerosa descendência a Abraão. Abraão, meus irmãos, provou da fidelidade de Deus, esperando 25 anos. 25 para que a promessa fosse cumprida. Se muitas vezes nós achamos que uma semana está demorando, um mês, um ano, 2 anos, imagine, irmãos, esperar 25 anos. Não é à toa que Abraão, nesse intervalo, fraquejou e tentou ajudar a Deus. Por conselho de Sara, tendo um filho, Ismael, com Agar, sua serva, porque aos olhos de Abraão a promessa estava demorando. Mas ainda que Abraão visse demora nessa promessa, no momento certo, irmãos, Deus enviou anjos para falar com Abraão e disse a Abraão: chegou a hora, a promessa vai ser cumprida. E foi cumprida. O filho nasceu. O filho de um casal de idosos. Deus está acima dessas circunstâncias. Se Ele prometeu, não importa o que se interpõe na frente como barreira para o cumprimento dessa promessa. Deus, irmãos, é maior. Deus são os seus planos. E nenhum desses planos, diz Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quantos planos nós fazemos que são frustrados? Começamos uma coisa, não deu certo. Começamos outra, uma barreira que nos limitou, não podemos mais prosseguir. Irmãos, mas com Deus não é assim. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. Embora às vezes Ele pareça demorar, embora às vezes pareça vacilar, nada disso poderá acontecer. Ele jamais deixará de cumprir aquilo que prometeu. Salmo 119, versículo 90 diz: a tua fidelidade estende-se de geração a geração.
Deus é fiel de geração a geração. Deus é fiel o tempo todo. Não há um momento na história onde nós podemos dizer, aqui Deus foi infiel. Porque não há esse momento e jamais haverá. Vejamos, irmãos, outro exemplo da fidelidade do Senhor. O Senhor disse a Abraão que ele seria peregrino em terra estranha. Aliás, a sua descendência seria peregrina em terra estranha e por 400 anos a sua descendência seria escravizada. Mas Deus prometeu, eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Os séculos se passaram e os descendentes de Abraão se viram escravos do faraó no Egito. Porém, irmãos, Deus não esqueceu da sua promessa. E passados os 430 anos, naquele mesmo dia, diz Êxodo 12:41, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. É Deus cumprindo mais uma vez as suas promessas na história do seu povo. Mais adiante, meus irmãos, na história da salvação, o profeta Isaías diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Quase 700 anos se passaram, e diz Paulo em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, o filho da virgem, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus cumpre as suas promessas. Quais são essas promessas que Deus cumpre, meus irmãos? Quais são essas promessas? Tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. São essas as promessas que Deus nos fez, que Deus fez ao seu povo. São as promessas bíblicas. Essas promessas, nós podemos ter certeza de que todas elas serão cumpridas. Deus é verdadeiro, o Senhor é verdadeiro. Nunca ninguém confiou em Deus e foi desapontado. A nossa confiança, irmãos, em Deus se baseia na fidelidade do seu caráter, na fidelidade das suas promessas, na fidelidade da sua palavra. E ainda que neste mundo, meus irmãos, ainda que neste mundo muitos dos nossos sonhos não se realizem, ainda que nossas famílias nos abandonem por causa da nossa fé, porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, muita gente, inclusive da nossa própria família, vira as costas para nós. Ainda que as pessoas a quem amamos nos deixem, ainda que sejamos acometidos por enfermidades, nós, irmãos, mesmo assim, não pereceremos, porque Deus não vai deixar que nós pereçamos. Deus não impede que nós passemos por dificuldades.
mas Ele continua sendo fiel no meio da dificuldade. E muitas vezes a dificuldade é prova da fidelidade de Deus. Muitas vezes a dificuldade é um instrumento que Deus envia para a nossa correção, para testar a nossa fé, para testar a nossa confiança nele. Então, também, através das provações, Deus manifesta a sua fidelidade. E o que Deus, irmãos, em sua fidelidade, preparou para nós, vai muito além deste mundo. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda que enfrentemos dificuldades aqui, aquilo que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, há de se cumprir, porque Ele é fiel. E se Deus é fiel nos momentos difíceis, nós precisamos meditar sobre essa fidelidade. Nós precisamos percorrer a palavra de Deus em busca de promessas que revelam essa fidelidade de Deus. O Antigo Testamento é promessa, o Novo Testamento é cumprimento. E nós podemos ler a Bíblia nessa expectativa, olhando as promessas do Antigo se cumprindo no Novo. E assim nós podemos ver a fidelidade de Deus cumprindo cada uma delas. Eu não sei qual é o momento que você está passando, não sei. Como eu sempre falo, eu sei quais são os meus momentos. Mas o que eu sei, irmãos, é uma coisa. Independente do momento, independente da situação, ainda que não percebamos, Deus permanece fiel. Nós podemos nos agarrar, nós podemos nos segurar e não soltar as suas promessas, as suas fiéis promessas, porque são elas que nos dão esperança quando a vida se torna difícil, quando somos tentados a parar, quando ficamos sem forças para caminhar, sem alento para prosseguir. Precisamos nos agarrar nessas promessas do nosso Deus que é fiel. Ele é fiel. Nós não podemos dizer isso de mais ninguém, somente de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Pedir que Deus nos leve a confiar no seu caráter, na sua fidelidade, nas suas promessas. Senhor, nesse momento, Pai, daqui da nossa total limitação, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor desperte em nós confiança, fé, para nos agarrarmos em Tuas promessas, para confiarmos na Tua fidelidade, para esperarmos naquilo que o Senhor nos prometeu, sabendo, meu Deus, que tudo aquilo que nós enfrentamos um dia passará. Se não passar nessa vida, passará na vida vindoura. Mas um dia passará por causa da Tua fidelidade.
Desperte, Pai, em nossos corações, desperte em nossas vidas essa confiança, não somente no coração dos nossos irmãos que aqui estão, mas no coração da Tua igreja, desta igreja, da Tua igreja espalhada sobre a face da terra, que o Senhor esteja, Pai, renovando a nossa fé, a nossa confiança, porque o justo viverá por fé. É em nome de Jesus que nós pedimos e nós agradecemos. Amém.